Vou ficar rico hoje. A ganância cega do meu filho ao roubar meu cartão foi um veneno que paralisou meu coração. A dor daquela traição ainda corre nas minhas veias. Meu nome é Valquíria Monteiro, tenho 71 anos. E esta é a história de como ele descobriu, cercado por seguranças, que subestimar as amizades de sua mãe tem um preço alto demais. As palavras saíram da boca do Rodrigo com tanta naturalidade que por um segundo achei que tinha ouvido errado. Estava na sala da minha própria casa, segurando minha bolsa contra o peito, e meu filho, meu único filho, que carreguei no ventre por 9 meses, que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, estava me chamando de louca. A Vanessa estava ao lado dele, de braços cruzados, com aquele olhar de quem já sabia o que vinha pela frente. Senti meu estômago revirar. Não era a primeira vez que me desrespeitavam, mas dessa vez tinha algo diferente no ar, algo perigoso. Rodrigo, eu não estou ficando senil coisa nenhuma. Eu sei muito bem o que vi. Minha bolsa estava aberta esta manhã, o zíper estava completamente aberto e meu cartão do banco sumiu. Minha voz saiu firme, mas minhas mãos tremiam. 71 anos de vida me ensinaram a reconhecer quando algo está errado. E naquela terça-feira de manhã, quando acordei e vi minha bolsa revirada em cima da cômoda, senti um frio na espinha que não sentia há décadas. Aquela bolsa de couro marrom, gasta pelo tempo, sempre ficava fechada. Sempre. 30 anos trabalhando em banco te ensinam a ser meticulosa com seus pertences. Você aprende que descuido custa caro. Rodrigo revirou os olhos. Revirou os olhos para mim, para a mãe dele. A senhora deve ter deixado aberta e esqueceu, mãe. A senhora anda tão distraída ultimamente. Ele trocou um olhar rápido com a Vanessa. Foi um olhar rápido demais, ensaiado demais. Meu coração disparou. Conheci aquele tipo de olhar. Vi centenas de vezes quando trabalhava no banco. O olhar de quem está escondendo algo. O olhar de quem está mentindo na sua cara e torcendo para você não perceber. Eu não ando distraída, Rodrigo. Eu sei exatamente onde coloco minhas coisas. E sei que você dormiu aqui ontem. Dei um passo em direção a ele. Rodrigo recuou. Só um passo, mas recuou. Você disse que tinha brigado com a Vanessa. Disse que precisava de um lugar para passar a noite. Eu abri a porta da minha casa para você às 11 da noite. Fiz chá, preparei seu quarto. E quando acordei hoje, meu cartão tinha sumido. Foi quando a Vanessa resolveu abrir a boca. Aquela voz fina, irritante, cheia de falsa preocupação. Dona Valquíria, a senhora precisa entender que está numa idade em que essas confusões são normais. Minha avó era assim também. Começou a esquecer onde colocava as coisas, a ficar paranoica. Ela pausou, me olhando de cima a baixo. Vanessa estava usando um conjunto bege caríssimo, daqueles que custam o salário de um trabalhador comum. Unhas feitas, cabelo impecável, perfume enjoativo que tomava conta do ambiente. Talvez seja a hora da senhora pensar em ter alguém morando aqui para ajudar. Alguém que cuide das suas finanças, dos seus documentos. Senti minha garganta apertar. Eles estavam fazendo aquilo. Estavam realmente fazendo aquilo. Tentando me fazer duvidar de mim mesma. Tentando me pintar como uma velha confusa, incapaz de cuidar da própria vida. Respirei fundo. Meu pai sempre dizia: Valquíria, quando alguém te atacar, não grite. Gelo assusta mais que fogo. Olhei para a Vanessa e falei baixo, mas firme. Vanessa, eu trabalhei 30 anos como gerente regional de banco. Cuidei de milhões de reais. Nunca tive um centavo de diferença no meu caixa. Nunca. Então não venha me dizer que estou confusa. Rodrigo deu um passo à frente, colocando-se entre mim e a Vanessa. Seu rosto estava vermelho agora. Mãe, chega! A senhora está nos acusando de roubo? É isso? A senhora acha que eu, seu filho, roubaria a senhora? A voz dele estava alta demais, agressiva demais. Vi os vizinhos da frente espiando pela janela. Senti vergonha. Vergonha de estar naquela situação. Vergonha de ter criado um homem capaz de me tratar assim. Eu não estou acusando ninguém, Rodrigo. Estou apenas dizendo o que aconteceu. Meu cartão sumiu. Você dormiu aqui. São fatos. Segurei firme a alça da minha bolsa. Dentro dela estava meu celular. Eu precisava ligar para o Paulo. Precisava bloquear meu cartão.
Mas não podia fazer isso na frente deles. Não ainda. Vanessa soltou uma risada curta, seca. Fatos? Dona Valquíria, a senhora está insinuando que nós entramos no quarto da senhora, vasculhamos suas coisas e roubamos seu cartão? Isso é ridículo, é ofensivo. Ela olhou para Rodrigo com uma expressão de indignação perfeitamente ensaiada. Rodrigo, eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Sua mãe está nos tratando como criminosos. Ninguém disse a palavra criminoso, Vanessa. Minha voz saiu gelada. Mas já que você mencionou, por que você está tão nervosa? Eu só disse que meu cartão sumiu. Se você não pegou, não tem motivo para ficar irritada, não é mesmo? Silêncio. Um silêncio pesado, tenso, que parecia sugar o oxigênio da sala. Vanessa abriu a boca, fechou, abriu de novo. Seu rosto estava corado agora. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, evitando meu olhar. Sabe de uma coisa? Eu vou procurar de novo. Vou revirar a casa inteira se for preciso. E se eu não achar meu cartão... Pausei, deixando as palavras flutuarem no ar. Vou tomar as providências necessárias. Virei as costas para eles e comecei a caminhar em direção ao meu quarto. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Sentia as pernas fracas, mas não podia demonstrar. Não podia deixar que vissem como estava abalada. Providências? A voz de Rodrigo veio atrás de mim, carregada de algo que eu nunca tinha ouvido antes. Desprezo. Que providências, mãe? Vai ligar para quem? Para a polícia? Vai colocar seu próprio filho na cadeia por causa de um cartão que a senhora provavelmente perdeu? Parei. Não me virei. Apenas parei no corredor e respondi sem olhar para trás. Se for necessário, Rodrigo. Se for necessário, sim. Ouvi Vanessa sussurrar algo para ele. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro. Estavam preocupados. Bom, que ficassem preocupados. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar 3 vezes até conseguir girar a chave na fechadura. Encostei as costas na porta e deixei meu corpo escorregar até o chão. Sentei ali, no tapete felpudo que comprei há 15 anos numa viagem a Petrópolis, e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de raiva, de decepção, de traição tão profunda que parecia um buraco se abrindo no meu peito. Peguei meu celular com mãos trêmulas e procurei o contato do Paulo Henrique. Paulo, meu amigo de 3 décadas, o homem que começou como estagiário quando eu já era gerente, que cresceu na carreira, que virou gerente-geral da agência principal do Banco Central do Brasil, S.A., em São Paulo. Paulo, que me ligava todo mês para tomar café, que conhecia cada centavo da minha conta, que tinha acesso a todos os meus movimentos financeiros. Apertei o botão de chamada. 2 toques. 3. Valquíria, bom dia. Estava justamente pensando em você. Vamos marcar aquele almoço que... A voz dele era alegre, descontraída. Interrompi. Paulo, meu cartão sumiu. Silêncio do outro lado. Depois, em um tom completamente diferente, sério e profissional. O que aconteceu, Val? Rodrigo dormiu aqui ontem. Disse que tinha brigado com a Vanessa. Hoje de manhã, minha bolsa estava aberta e o cartão sumiu. Ele e a Vanessa acabaram de sair daqui, me chamando de senil, dizendo que estou confusa. Minha voz falhou. Engoli seco. Paulo, eu acho que meu filho roubou meu cartão. Eu acho que ele vai tentar fazer algo com minha conta. A resposta veio rápida, firme. Val, escuta aqui. Respira fundo. Eu vou bloquear seu cartão agora, neste exato momento. Vou colocar alerta máximo na sua conta. Qualquer tentativa de movimentação, qualquer login suspeito, qualquer coisa, e eu sou notificado imediatamente. E Val... Ele pausou. Se o Rodrigo aparecer aqui tentando fazer alguma coisa, eu te ligo na mesma hora. Pode confiar em mim. Obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Desliguei e fiquei ali sentada no chão, abraçando meus joelhos. Ouvi a porta da frente bater. Eles tinham ido embora. Levantei e fui até a janela. Vi o carro do Rodrigo, um sedã preto que eu ajudei a pagar há 2 anos, saindo do estacionamento. Vanessa estava no banco do passageiro, gesticulando, claramente irritada. Rodrigo acelerou forte demais na saída. As pessoas na calçada precisaram se afastar. Voltei para a sala. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Minha casa, meu refúgio,
tinha sido invadida. Minha confiança, minha relação com meu único filho tinha sido destruída em uma manhã de terça-feira comum. Fui até a cozinha e fiz chá. Chá de camomila, que minha mãe sempre fazia quando eu estava nervosa. Sentei à mesa da cozinha, aquela mesa de madeira maciça que comprei quando me aposentei, e fiquei olhando para o vapor subindo da xícara. Foi então que meu celular tocou. Olhei para a tela. Paulo. Meu estômago se contraiu. Atendi. Oi, Paulo. A voz dele estava estranha, controlada, tensa. Val, ele está aqui. Meu coração parou. Como assim? Rodrigo, ele está aqui no banco. Agora. Neste exato momento. Ele apresentou seu cartão na recepção há 5 minutos. Disse que você está doente em casa e que autorizou ele a fazer uma transferência urgente em seu nome. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Levantei tão rápido que a cadeira tombou para trás. Quanto, Paulo? Quanto ele está tentando transferir? A pausa do outro lado pareceu durar uma eternidade. 890 mil reais, Val. Ele está tentando transferir todo o seu dinheiro para uma conta no nome da Vanessa Cardoso Monteiro. O chão pareceu se abrir embaixo dos meus pés. 890 mil reais. Toda a minha vida. Toda a minha segurança. 40 anos de trabalho, de economia, de sacrifício. 40 anos criando meu filho sozinha, pagando escola particular, pagando faculdade, comprando carro, ajudando com entrada de apartamento. 40 anos para que ele, em uma manhã, tentasse me deixar sem nada. Paulo. Minha voz era um sussurro rouco. Você consegue segurar ele aí? Já segurei. Ele está numa sala de atendimento executivo. 2 seguranças estão posicionados discretamente na porta. Eu disse para a atendente que precisa de autorização presencial sua para movimentações acima de 100 mil reais. Ele está ficando nervoso. Ficando impaciente. Val, o que você quer que eu faça? Fechei os olhos. Respirei fundo 3 vezes. Quando abri os olhos de novo, algo tinha mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá. A decepção ainda estava lá. Mas agora tinha outra coisa também. Algo frio. Algo duro. Algo que eu reconheci da época em que era gerente e precisava lidar com fraudes, com golpistas, com pessoas que tentavam enganar o banco. Chama a polícia, Paulo, e me segura ele aí. Estou indo agora. Antes de eu contar o que aconteceu naquele banco, preciso te perguntar uma coisa. Se fosse seu filho tentando roubar todo o seu dinheiro, você teria coragem de chamar a polícia? Me conta aqui nos comentários. Agora deixa eu te contar o que eu vi quando entrei naquela sala. Cheguei ao banco 23 minutos depois. Nunca dirigi tão rápido na vida. Meu carro, um Honda Civic 2015 prata que sempre mantive impecável, zunindo pelas ruas do Jardim Paulista, cortando entre os táxis e os ônibus, subindo na calçada para entrar no estacionamento do banco. Deixei o carro torto mesmo, meio em cima da vaga de deficiente. Não me importava. Nada mais importava naquele momento, além de olhar nos olhos do meu filho e entender como chegamos ali. Empurrei a porta giratória de vidro e entrei na agência. O ar-condicionado gelado bateu no meu rosto suado. O cheiro característico de banco, papel, tinta de impressora, café velho da máquina do canto, me atingiu com força. Quantas vezes entrei em agências assim? Quantas vezes fui a pessoa do outro lado do balcão, resolvendo problemas, impedindo fraudes, protegendo o dinheiro dos clientes. E agora estava ali para proteger meu próprio dinheiro, do meu próprio filho. Paulo me viu imediatamente. Estava perto dos caixas executivos, de terno cinza impecável, os óculos de grau refletindo a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo nos olhos dele que me partiu ainda mais. Pena. Paulo estava com pena de mim. Caminhei até ele com as pernas tremendo. Onde? Foi tudo o que consegui dizer. Ele apontou com a cabeça para uma porta de vidro fosco no fundo da agência. Sala 3. 2 seguranças na porta. Uma atendente dentro com ele tentando acalmá-lo. Ele está alterado. Andei em direção à sala. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Conseguia ver a silhueta do Rodrigo através do vidro fosco. Ele estava de pé, andando de um lado para o outro, gesticulando, claramente irritado. Minha mão tocou a maçaneta fria. Respirei fundo. Girei, empurrei. A porta se abriu e o som invadiu meus ouvidos.
Rodrigo estava falando alto com a atendente, uma moça jovem de cabelo preso e olhar assustado. Mas eu já disse que é urgente. Minha mãe autorizou. Ela está doente. Ela precisa desse dinheiro transferido hoje. Por que vocês estão dificultando tudo? Ele bateu a mão na mesa. A atendente deu um pulo. Rodrigo. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Ele se virou. E naquele momento, naquele exato segundo, quando nossos olhos se encontraram, eu vi tudo. Vi o medo. Vi a culpa. Vi o pânico de quem foi pego em flagrante. O rosto dele perdeu toda a cor. Ficou branco. Branco como papel. Branco como um fantasma. Mãe! A voz dele saiu em um fio, trêmula. Eu posso explicar. Paulo entrou atrás de mim. Os dois seguranças se posicionaram nas laterais da porta. A atendente aproveitou para sair rapidamente, lançando um olhar de alívio na minha direção. A porta se fechou. E ficamos ali, mãe e filho, sozinhos, com 890 mil reais entre nós. Caminhei devagar até a mesa onde estava o computador. A tela estava acesa. Um formulário de transferência eletrônica. Meus olhos escanearam as informações. Conta de origem, 02345, Valquíria Monteiro. Conta de destino, 1987-3, Vanessa Cardoso Monteiro. Valor, 890 mil reais. Observação, transferência autorizada pela titular. Senti minhas pernas bambearem. Segurei na borda da mesa. Explicar o quê, Rodrigo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Que você entrou na minha casa ontem à noite sob a desculpa de que tinha brigado com sua esposa? Que esperou eu adormecer? Que entrou no meu quarto, mexeu na minha bolsa, pegou o meu cartão e copiou minhas senhas? Apontei para a tela. Que veio aqui hoje de manhã, inventou uma história de que eu estou doente e tentou roubar tudo o que tenho? Ele tentou se aproximar. Dei um passo para trás. Não chega perto de mim. Rodrigo parou, com as mãos levantadas em um gesto de rendição. Mãe, por favor, deixa eu explicar. A gente está desesperado. A Vanessa tem dívidas, muitas dívidas. Cartão de crédito, empréstimos, fornecedores. A gente vai perder tudo. A casa, o carro, a empresa dela. Eu não sabia mais o que fazer. Eu ia devolver, mãe. Eu juro que ia devolver. Era só um empréstimo temporário. Um empréstimo? Minha voz subiu. Rodrigo, você estava transferindo todo o meu dinheiro. Não era um empréstimo, era um roubo. Você ia me deixar sem nada. Como eu ia pagar minhas contas, meu condomínio, meus remédios, minha comida? Você pensou nisso? Ele começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto, soluços presos na garganta. Mãe, me perdoa, eu errei muito, mas eu sou seu filho, eu sou sua família. Paulo, que até então estava em silêncio, se aproximou e colocou uma pasta na mesa. Val, você precisa ver isso. Abri a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia impressões, muitas impressões. Relatórios de tentativas de acesso à minha conta bancária. Meus olhos percorreram as páginas. Tentativa de login, 15 de agosto, 03:47 AM. Bloqueado por senha incorreta. Tentativa de login, 18 de agosto, 01:23 AM. Bloqueado por autenticação dupla. Tentativa de redefinição de senha, 22 de agosto. Bloqueado por segurança. Tentativa de transferência, 25 de agosto, 5.000 reais. Bloqueado por limite diário. Tentativa de transferência, 29 de agosto, 15.000 reais. Bloqueado por protocolo de segurança. Página após página. Mês após mês. Rodrigo vinha tentando acessar minha conta há 4 meses. 4 meses planejando, calculando, esperando a oportunidade certa. Aquilo não era desespero de um momento. Era premeditação. Era frieza. Era traição no nível mais profundo que existe. Olhei para ele, ainda segurando aquelas páginas que tremiam nas minhas mãos. 4 meses, Rodrigo? Você vem tentando me roubar há 4 meses? Ele afundou na cadeira, o rosto nas mãos. Foi a Vanessa. Foi ideia dela. Ela disse que você tinha dinheiro sobrando, que você morava sozinha, que não precisava de tanto, que seria mais útil com a gente. Ela foi quem teve a ideia. Ela foi quem me convenceu. Senti uma raiva tão grande subir pelo meu peito que precisei fechar os olhos, respirar, contar até 10.
Quando abri os olhos, olhei para meu filho e perguntei com uma calma assustadora: "E você acreditou nela? Você realmente acreditou que eu, sua mãe, que te criou sozinha, que trabalhou em 2 empregos para te dar educação, que economizou cada centavo para garantir meu futuro, tinha dinheiro sobrando?" Rodrigo não respondeu. Apenas soluçava, encolhido naquela cadeira, parecendo menor do que era. Paulo colocou a mão no meu ombro. "Val, a polícia está chegando. Você tem certeza do que quer fazer?" Olhei para ele. Depois olhei para Rodrigo. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu embalei nos braços quando era bebê. O adolescente que eu defendi dos valentões na escola. O jovem adulto que eu ajudei a construir uma vida. E agora, o homem que tentou me destruir. Tenho certeza. Minha voz não tremeu. Ele tentou me roubar 890 mil reais. Quero que seja registrado. Quero boletim de ocorrência. Quero processo. Rodrigo levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. "Mãe, não, por favor, eu vou preso. Meu nome vai ficar sujo. Eu vou perder tudo." Olhei para ele sem piscar. "E você acha que eu não perderia tudo se você tivesse conseguido?" 2 policiais militares entraram na sala. Um deles, um sargento de uns 40 anos com expressão séria, se apresentou. "Boa tarde, sou o sargento Almeida. A senhora é a senhora Valquíria Monteiro?" Confirmei com a cabeça. "A senhora confirma que não autorizou a transferência que este senhor tentou realizar?" Olhei para Rodrigo uma última vez antes de responder. Ele estava me implorando com os olhos, implorando para que eu dissesse que era um engano, que eu perdoasse, que eu deixasse passar. Confirmo. Meu filho roubou o meu cartão bancário da minha bolsa enquanto dormia na minha casa. Ele tinha minhas senhas porque me viu digitando ao longo dos anos, quando eu confiava nele. Ele veio aqui hoje com a intenção de transferir todos os meus recursos para a conta bancária da esposa dele. Quero registrar ocorrência por tentativa de apropriação indébita e fraude bancária. As palavras saíram firmes. Cada uma doía, mas saíram. O sargento acenou para o colega. "Senhor Rodrigo Monteiro, o senhor está detido. Por favor, coloque as mãos para trás." Rodrigo explodiu. "Não! Mãe, não! Eu sou seu filho! Você não pode fazer isso comigo! Mãe!" Ele tentou se levantar, mas os policiais foram mais rápidos. Seguraram seus braços, colocaram as algemas. O som do metal fechando em torno dos pulsos do meu filho ecoou naquela sala como um tiro. "Mãe, por favor, eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Me dá uma chance, só mais uma chance." Rodrigo gritava enquanto era levado para fora. Sua voz ecoava pelo corredor do banco. Todos os clientes, todos os funcionários pararam para olhar. Eu permaneci ali, imóvel, vendo meu filho ser levado algemado para fora daquela agência. Vendo a pessoa que eu mais amei na vida ser arrastada para longe de mim. Por culpa dele mesmo. Quando a porta do banco finalmente se fechou e o silêncio voltou, minhas pernas cederam. Caí na cadeira. Paulo se ajoelhou ao meu lado. "Val, você fez o que tinha que fazer. Você foi muito corajosa." Corajosa? Não me sentia corajosa. Me sentia destruída. Me sentia vazia. Me sentia como se tivessem arrancado um pedaço de mim e jogado no lixo. Assinei os documentos no banco. Reforcei todas as medidas de segurança da minha conta. Paulo, pessoalmente, configurou um sistema onde qualquer movimentação acima de R$ 1.000 precisaria de minha confirmação presencial. Instalou alertas no meu celular. Trocou todas as minhas senhas. Bloqueou qualquer possibilidade de acesso remoto. Minha conta virou um cofre, intransponível, seguro. Mas a que custo? Dirigi de volta para casa no piloto automático. Nem lembro do caminho. Só lembro de estacionar na garagem do prédio e ficar ali sentada dentro do carro por 40 minutos. Apenas sentada, olhando para o volante, ouvindo o motor esfriar, ouvindo os tiques do metal contraindo. Quando finalmente subi para o apartamento, a casa estava exatamente como eu tinha deixado, mas parecia diferente. Parecia violada. Fui até o quarto do Rodrigo. O quarto que mantinha arrumado para quando ele viesse visitar. A cama com lençóis limpos, as toalhas dobradas, os travesseiros fofos. Olhei para aquela cama e me lembrei da noite anterior. Rodrigo chegando com uma mala pequena, dizendo que tinha brigado com a Vanessa.
Eu nem questionei. Apenas abracei meu filho e disse que ele sempre teria um lugar na minha casa. Sempre. Aquela palavra agora soava como uma piada cruel. Sentei na cama dele. Peguei o travesseiro. Senti o cheiro. Ainda tinha o perfume dele. Aquele perfume caro que a Vanessa tinha dado de presente no aniversário dele. E foi aí que finalmente desabei. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela perda, pela traição, pela solidão que me engoliu inteira naquele momento. Chorei porque havia acabado de entregar meu próprio filho para a polícia. Chorei porque não via outra saída. Chorei porque a vida é injusta. Injusta demais. Os dias que se seguiram foram um borrão. Rodrigo ficou detido na delegacia. Conseguiu falar comigo por telefone no segundo dia. Eu atendi. Não sei por que atendi. Talvez porque ainda tinha esperança de ouvir um pedido de desculpas sincero. Mas o que ouvi foi: Mãe, a Vanessa disse que vai pedir divórcio. Ela disse que não quer um marido com ficha na polícia. Mãe, eu vou perder tudo. Você precisa retirar a queixa. Por favor, faz isso por mim. Fazer isso por você? Minha voz saiu gelada. Rodrigo, você tentou me roubar. Tentou me deixar sem nada. E agora quer que eu retire a queixa para que sua vida não seja prejudicada? E a minha vida? Você pensou na minha vida quando planejou isso? Silêncio do outro lado. Depois: eu sou seu filho, mãe. Seu sangue. Você não pode me abandonar agora. Fechei os olhos. Você me abandonou primeiro, Rodrigo. No momento em que colocou a mão na minha bolsa. No momento em que decidiu que seu conforto valia mais que minha segurança. Desliguei. E bloqueei o número dele. Não porque não o amava, mas porque amava a mim mesma também. E precisava me proteger. Contratei uma advogada criminalista indicada pelo Paulo, doutora Eliane. Uma mulher de 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque elegante, óculos de armação vermelha, olhar firme. Ela ouviu minha história em silêncio, tomando notas num caderno de couro. Quando terminei, ela simplesmente disse: Senhora Valquíria, a senhora fez exatamente o que deveria. E vamos garantir que justiça seja feita. Mas a justiça demora. Demora muito. Enquanto o processo criminal andava devagar, minha vida começou a desmoronar de outras formas. Parentes ligavam, tias, primas distantes, até a irmã do meu ex-marido. Todos dizendo a mesma coisa. Valquíria, ele é seu filho. Você precisa perdoar. Família é família. Cansei de explicar. Cansei de justificar. Apenas comecei a desligar na cara das pessoas. A pior ligação foi da minha prima Marta. Ela disse: Val, você está sendo cruel. O Rodrigo errou, mas você também errou ao ser tão dura. Você não acha que colocar o próprio filho na cadeia é exagerado? Você não poderia ter resolvido isso em família? Senti minha pressão subir. Marta, ele tentou me roubar quase R$1 milhão. Quase 1 milhão. Isso não é erro. Isso é crime. E não dá para resolver em família. Sabe por quê? Porque ele traiu a família quando fez o que fez. Desliguei. E percebi algo naquele momento. Percebi que a maioria das pessoas não entende. Não entendem o que é ser traído por quem você mais ama. Não entendem o que é perceber que seu próprio sangue seria capaz de te deixar na miséria. Não entendem porque nunca viveram isso. E eu não desejo que vivam. Mas também não aceito o julgamento de quem não sabe do que está falando. Comecei a viver isolada. Deixei de atender o telefone. Deixei de ir ao grupo de amigas do clube. Deixei de participar das reuniões da igreja. Ficava em casa, sozinha, remoendo tudo. Passava horas sentada na varanda, olhando para o movimento da rua, vendo pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas normais. E me perguntava: como chegamos aqui? Como uma família que já foi feliz chegou a esse ponto? Foi numa dessas tardes, sentada na varanda com uma xícara de café frio nas mãos, que meu celular vibrou. Era uma mensagem do Paulo. Val, você precisa ver isso. Liga para mim quando puder. Liguei imediatamente. A voz dele estava estranha. Val, um investigador particular me procurou. Ele disse que está trabalhando no caso do Rodrigo e descobriu algumas coisas. Você autorizou alguma investigação? Franzi a testa. Não. Por quê?
Porque a doutora Eliane contratou. E você não vai acreditar no que ele descobriu. A doutora Eliane me ligou no dia seguinte, pedindo para eu ir ao escritório dela. Senhora Valquíria, preciso que a senhora venha aqui. Temos informações importantes sobre o caso. Informações que mudam completamente o cenário. Peguei um táxi porque minhas mãos ainda tremiam demais para dirigir. O escritório da doutora Eliane ficava num prédio comercial elegante na Avenida Paulista. Vidros espelhados, portaria com detector de metais, elevadores rápidos e silenciosos. O tipo de lugar que transmite seriedade. A sala dela era toda decorada em tons de cinza e branco, minimalista, profissional. Ela me recebeu com um aperto de mão firme e me ofereceu café. Aceitei. Sentei numa poltrona de couro confortável enquanto ela organizava papéis sobre a mesa. Senhora Valquíria, contratei um investigador particular, o Mário Costa. Ele é especializado em crimes financeiros e fraudes familiares. Pedi para ele fazer uma investigação completa sobre as finanças do Rodrigo e da Vanessa. E o que ele descobriu? Ela pausou, me olhando por cima dos óculos. É pior do que imaginávamos. Senti meu estômago se revirar. Pior como? A doutora Eliane abriu uma pasta grossa e começou a tirar documentos. Primeiro, Vanessa tem dívidas de R$347 mil. Não, deixa eu reformular. Ela tinha dívidas de R$347 mil em agosto deste ano. Agora as dívidas subiram para R$382 mil porque ela continua gastando. Meus olhos arregalaram. R$382 mil de dívida? Como? A advogada passou os documentos para mim. Eram extratos de cartão de crédito. Página após página. Compras. Lojas de roupa caríssimas. Spas. Restaurantes. Viagens. Ela tem 5 cartões de crédito no limite máximo, todos com juros altíssimos. Além disso, ela pegou 3 empréstimos pessoais, um no nome dela e 2 no nome do Rodrigo. O casal deve também para fornecedores da empresa de personal stylist dela. Mais 63 mil em cheques pré-datados. Minha cabeça rodava tentando processar aquela informação. Mas tem mais. A doutora Eliane puxou outro maço de papéis. O Rodrigo também está com o nome sujo. Ele tem dívidas de corretagem, processos de clientes insatisfeitos. Ele vendeu 2 imóveis que tinham problemas de documentação e os compradores estão processando. São mais R$220 mil em processos. Fiz as contas mentalmente. Mais de R$600 mil de dívidas. Mais de R$500 mil. E eles acharam que podiam pegar meu dinheiro para resolver seus problemas. Espera, tem mais? Perguntei, quase com medo da resposta. A doutora Eliane assentiu. Tem. E é aqui que fica realmente interessante. O Mário investigou os movimentos bancários da Vanessa dos últimos 6 meses e descobriu transferências recorrentes para um homem chamado Eduardo Silveira. Sempre valores altos. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Somando tudo, dá quase R$80 mil transferidos para essa pessoa. Franzi a testa. Quem é Eduardo Silveira? A advogada pegou outra folha. Uma impressão do Instagram. Fotos de um homem bonito, de uns 35 anos, corpo musculoso, em poses em academias e praias. Esse é o Eduardo, personal trainer. E segundo a investigação do Mário, ela fez uma pausa dramática. É o amante da Vanessa. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Amante? A Vanessa tem um amante? Tem. Há pelo menos 1 ano. O Mário conseguiu fotos dos 2 em restaurantes, saindo de motéis, entrando num apartamento alugado no nome de uma amiga dela. Fiquei olhando para aquela foto. Eduardo Silveira. Um homem que eu nunca tinha visto na vida. Um homem que estava sendo sustentado com o dinheiro do meu filho. Com o dinheiro que meu filho tentou roubar de mim. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já senti antes. Era uma raiva fria, calculada, cristalina. Rodrigo sabe disso? Perguntei. A doutora Eliane balançou a cabeça. Não sabemos, mas pelo jeito como ele se comporta, como ele defende a Vanessa, como ele a protege, eu diria que não. Ele não faz ideia. Então deixa eu ver se entendi. Minha voz estava estranhamente calma. Meu filho tentou me roubar R$890 mil para pagar as dívidas dele e da esposa. Mas uma parte considerável dessas dívidas foi criada porque a esposa dele está sustentando um amante.
E meu filho não sabe de nada disso. A doutora Eliane confirmou com a cabeça. Basicamente sim. A senhora ia pagar, sem saber, pelo caso extraconjugal da sua nora. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Mas não quebrou para pior. Quebrou para melhor. Era como se uma névoa que estava cobrindo meus olhos há semanas finalmente se dissipasse. Eu tinha estado me sentindo culpada. Culpada por ter entregado meu filho para a polícia. Culpada por não ter perdoado. Culpada por ter sido dura demais, como as pessoas diziam. Mas agora eu via tudo com clareza absoluta. Eu não tinha sido dura. Eu tinha sido justa. Doutora Eliane, eu quero todas as provas. Fotos, extratos, conversas, tudo. Quero um dossiê completo sobre a Vanessa e sobre as dívidas deles. E quero que você entre em contato com o advogado do Rodrigo. Diga que estou disposta a fazer um acordo. A advogada levantou as sobrancelhas. Um acordo? Que tipo de acordo? Olhei diretamente nos olhos dela. Vou retirar a queixa criminal, mas em troca quero que meu filho assine um documento de afastamento total. Ele não pode entrar na minha casa. Não pode acessar minhas contas. Não pode tomar decisões por mim. E vai devolver cada centavo que ele gastou da minha conta ao longo dos anos quando eu ajudei ele. A doutora Eliane sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de aprovação. A senhora está se defendendo, está certo. Vou preparar os documentos. Mas, senhora Valquíria... Ela me olhou com seriedade. Inê, a senhora tem certeza de que quer mostrar essas provas sobre a Vanessa para o Rodrigo? Isso vai destruir o casamento dele. Pensei por um momento. Depois respondi. Ele tentou destruir minha vida. É justo que ele saiba a verdade sobre a dele. Saí do escritório da doutora Eliane com aquela pasta debaixo do braço. Era pesada, grossa, cheia de verdades dolorosas. Mas era minha munição, minha arma. Peguei um táxi de volta para casa e, no caminho, algo estranho aconteceu. Olhei pela janela e reparei nas coisas pela primeira vez em semanas. As árvores da avenida, os prédios antigos, a movimentação das pessoas. A cidade continuava viva, continuava girando. E eu também precisava continuar. Quando cheguei em casa, não fui direto deitar como vinha fazendo. Fui até o banheiro, olhei para mim mesma no espelho. Meu rosto estava mais magro. Olheiras profundas, cabelos grisalhos despenteados. Eu tinha envelhecido 10 anos em 3 semanas, mas meus olhos tinham algo diferente agora. Não era mais a dor dilacerante, era determinação. Abri o chuveiro, água quente. Fiquei ali embaixo daquela água por meia hora, deixando ela lavar tudo. A culpa, a tristeza, o arrependimento. Saí do banho renovada, vesti uma roupa decente, sequei o cabelo, passei uma maquiagem leve. Desci até a padaria da esquina e comprei pão francês quentinho, queijo Minas, presunto e um bolo de laranja. Fazia semanas que não comia direito. Voltei para casa e fiz um sanduíche caprichado. Preparei um café fresco. Sentei à mesa e comi devagar, saboreando cada mordida. E percebi algo importante. Eu estava viva. Machucada sim, traída sim, mas viva. Passei os dias seguintes me reconstruindo. Liguei para minhas amigas do clube e marquei um almoço. Elas me abraçaram, me ouviram e não me julgaram. Uma delas, a Conceição, me disse algo que nunca vou esquecer. Val, você fez o que uma mãe forte faz. Protegeu a si mesma. Porque se você não se proteger, quem vai? Comecei a fazer caminhadas de manhã. Voltei a frequentar a academia do prédio. Reorganizei minha casa. Doei as coisas do quarto do Rodrigo. Transformei aquele quarto em um ateliê de costura, algo que sempre quis ter. E sabe o que descobri? Descobri que eu não precisava do Rodrigo para ser feliz. Descobri que a solidão que eu tanto temia, na verdade, era paz. Paz de não ter que lidar com mentiras. Paz de não ter que fingir que estava tudo bem. Paz de viver no meu próprio ritmo, sem dar satisfação para ninguém. Pela primeira vez em décadas, me senti livre. Foi durante uma dessas caminhadas matinais que recebi a ligação da doutora Eliane. Senhora Valquíria, o Rodrigo aceitou os termos do acordo. Ele vai assinar os documentos de afastamento, mas ele quer vê-la, pessoalmente, para uma conversa. Meu primeiro instinto foi recusar, mas depois pensei melhor. Doutora Eliane, marque o encontro.
mas no seu escritório, com a senhora presente, e eu vou levar o dossiê sobre a Vanessa. É hora dele saber a verdade. O encontro foi marcado para uma quinta-feira às 15h. Cheguei ao escritório da doutora Eliane 15 minutos mais cedo. Queria estar preparada. Queria ter controle total da situação. Estava usando um conjunto social cinza, sapatos baixos confortáveis, cabelo preso num coque elegante, maquiagem discreta, aparência serena. Mas por dentro, meu coração batia como um tambor de guerra. Sentei na sala de reuniões e organizei os documentos na minha frente. O dossiê sobre as dívidas, as fotos da Vanessa com o amante, os extratos bancários, tudo perfeitamente organizado. Rodrigo chegou pontualmente às 15h. Ouvi a voz dele na recepção, aquela voz que eu conhecia tão bem, a voz que me chamava de mãe, a voz que um dia disse, eu te amo, e que depois disse, você tem dinheiro sobrando. A porta se abriu e ele entrou. Nossos olhos se encontraram. Ele estava mais magro, barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. O Rodrigo bem cuidado, sempre impecável, tinha desaparecido. No lugar dele estava um homem destruído. Oi, mãe! A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Não respondi. Apenas apontei para a cadeira do outro lado da mesa. Ele sentou. A doutora Eliane se posicionou ao meu lado, em pé, com os braços cruzados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, a respiração pesada do Rodrigo, o rangido quase imperceptível da cadeira quando ele se ajeitou. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu não sei o que dizer. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu só queria que você soubesse que me arrependo. De verdade. Você se arrepende de ter tentado? Minha voz saiu gelada. Ou se arrepende de ter sido pego? Rodrigo levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Eu me arrependo de tudo, mãe. De ter escutado a Vanessa. De ter pensado que era a solução. De ter traído sua confiança. Eu estava desesperado e fiz a pior escolha possível. Mas eu juro que nunca quis te machucar. Empurrei a primeira pasta na direção dele. Abre. Ele hesitou. O que é isso? Abre e você vai ver. Rodrigo abriu a pasta com mãos trêmulas. Seus olhos começaram a escanear os documentos. As faturas de cartão de crédito da Vanessa, os empréstimos, os cheques, os processos contra ele. Vi a expressão dele mudando. Confusão. Depois choque. Depois algo que parecia náusea. 382 mil reais? Ele sussurrou. Mãe, eu não sabia que era tanto. A Vanessa me disse que eram umas dívidas pequenas. Ela disse que eram uns 50, 60 mil, no máximo. Ela mentiu. Minha voz estava firme. Mentiu sobre quanto devia. Mentiu sobre como gastou. Mentiu sobre tudo. Peguei a segunda pasta. A mais pesada. A mais dolorosa. E tem mais. Coloquei a pasta na frente dele. Rodrigo olhou para mim com medo nos olhos. Mãe, o que mais tem? Abre. Ele abriu. E o mundo dele desabou. As fotos estavam todas ali. Vanessa e Eduardo saindo de um motel. Vanessa e Eduardo de mãos dadas num restaurante. Vanessa e Eduardo entrando num apartamento. Fotos com data e hora. Impossíveis de negar. O rosto do Rodrigo perdeu toda a cor. Ele começou a tremer. Não. Não. Isso não pode ser verdade. Ela não faria isso comigo. Peguei outra folha. Os extratos bancários. 80 mil reais, Rodrigo. Ela transferiu 80 mil reais para esse homem nos últimos meses. 80 mil que você ajudou a pagar. 80 mil que você tentou roubar de mim para pagar. Cada palavra era uma estaca sendo cravada. Rodrigo começou a chorar. Não era um choro contido. Era um choro convulsivo, desesperado. Tudo foi mentira? Ela me usou? Ela me fez fazer aquilo com você por causa de um amante? Sua voz saía entrecortada entre os soluços. Não senti pena. Não naquele momento. Sim, Rodrigo. Ela te usou. E você deixou. Você escolheu acreditar nela em vez de confiar em mim. Sua mãe. A pessoa que nunca, em 71 anos, te deu motivo para duvidar. Ele afundou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. O choro ecoava pela sala.
A doutora Eliane colocou um documento na mesa. Senhor Rodrigo, este é o termo de acordo. Sua mãe concorda em retirar a queixa criminal em troca de você assinar este documento. Leia com atenção. Rodrigo, ainda chorando, pegou o papel com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas. Afastamento total. Proibição de entrar na residência. Proibição de contato, exceto por meios formais através de advogados. Devolução de todas as quantias recebidas como ajuda nos últimos 5 anos. Ele me olhou. Mãe, isso é me tirar completamente da sua vida. Minha voz não tremeu. Porque você tentou me tirar completamente da minha segurança. Me tirar da minha paz, me deixar sem nada. Então sim, Rodrigo, estou te tirando da minha vida. Pelo menos até você provar que mudou. Se é que isso é possível. Ele balançou a cabeça, desesperado. Mas eu sou seu filho, eu sou a única família que você tem. Você vai ficar sozinha. Olhei diretamente nos olhos dele. Eu já estava sozinha, Rodrigo. Quando você entrou no meu quarto e roubou meu cartão, eu já estava sozinha. A diferença é que agora eu sei disso. Rodrigo olhou para o documento por longos minutos. Depois pegou a caneta que a doutora Eliane ofereceu. Suas mãos tremiam tanto que a assinatura saiu torta. Mas saiu. Ele assinou. 3 vias. A doutora Eliane recolheu os documentos, carimbou e guardou. Pronto. O acordo está firmado. Senhor Rodrigo, a partir deste momento, qualquer tentativa de contato não autorizado com a senhora Valquíria será considerada violação deste acordo e pode resultar em novas ações legais. Rodrigo se levantou cambaleando. Olhou para mim uma última vez. Mãe, eu vou me afastar. Vou respeitar o acordo. Mas eu preciso que você saiba que eu te amo. Sempre amei. E sempre vou amar. Mesmo que você nunca me perdoe. Engoli seco. Aquelas palavras doíam. Doíam mais do que eu imaginava que seria possível. Mas mantive minha expressão firme. Se você me amasse de verdade, Rodrigo, nunca teria feito o que fez. Amor verdadeiro não rouba, não trai, não destrói. Ele saiu da sala. Ouvi seus passos no corredor. Ouvi a porta do elevador se abrindo e se fechando. E aí, finalmente, permiti que uma lágrima escorresse. Apenas uma. A doutora Eliane colocou a mão no meu ombro. Senhora. Valquíria, a senhora foi incrivelmente forte. Sei que foi difícil. Limpei a lágrima. Foi, mas era necessário. Ela concordou. Era. E agora? O que a senhora vai fazer? Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, a cidade continuava viva. Pessoas caminhando, carros passando, a vida seguindo. Agora, olhei para a doutora Eliane e pela primeira vez em semanas sorri. Agora eu vou viver. Sem medo, sem culpa, sem peso nas costas. Vou viver a vida que merece ser vivida. Saí daquele escritório com a cabeça erguida. Peguei um táxi de volta para casa e, no caminho, liguei para o Paulo. Paulo, quero fazer algumas mudanças na minha conta. Quero investir melhor, fazer esse dinheiro render mais. Pensar no meu futuro. No meu futuro. A voz dele soou alegre. Ótimo, Val. Finalmente você está pensando em você. Vamos marcar um almoço essa semana e planejar tudo direitinho. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas. Deixar o ar fresco entrar. Troquei as cortinas pesadas por cortinas leves que deixavam o sol entrar. Doei a maior parte dos móveis velhos e comprei coisas novas, modernas, alegres. Transformei minha casa e, no processo, transformei a mim mesma. 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Vanessa. Dona Valquíria, precisamos conversar. O Rodrigo me mostrou as fotos. Preciso explicar. Não foi nada daquilo que parece. Bloqueei o número sem responder. Não devia satisfação para ela. Não devia satisfação para ninguém. Vanessa pediu divórcio 1 semana depois. Rodrigo ficou sozinho. Perdeu a casa porque não conseguiu pagar as parcelas sem a ajuda que esperava ter do meu dinheiro. Foi morar num apartamento minúsculo alugado. Perdeu metade dos clientes da corretora porque a notícia do que ele tentou fazer se espalhou. Afinal, quem confiaria numa pessoa que tentou roubar a própria mãe? Algumas pessoas me ligaram dizendo que eu deveria ajudá-lo, que ele estava passando dificuldades,
que estava morando num lugar horrível, que estava comendo mal. Minha resposta era sempre a mesma. Ele criou essa situação. Ele precisa aprender a resolver sozinho. E era verdade. Rodrigo precisava cair. Precisava bater no fundo do poço. Para talvez, quem sabe, um dia, conseguir se reerguer como uma pessoa melhor. 3 anos se passaram desde aquele dia no escritório da doutora Eliane. 3 anos desde que assinamos aquele acordo. 3 anos desde que vi meu filho pela última vez pessoalmente. E sabe o que aconteceu nesses 3 anos? Eu vivi. Vivi de verdade. Pela primeira vez em décadas, vivi para mim. O Rodrigo cumpriu o acordo. Nunca tentou entrar em contato direto, mas ele escreve cartas. Toda semana chega uma carta, às vezes 2. Ele conta como está a vida dele, que largou a corretora e agora trabalha como vendedor numa loja de móveis, que mora num apartamento pequeno mas honesto, que está fazendo terapia, que entendeu os erros, que quer, um dia, se eu permitir, ter uma chance de reconstruir nossa relação. Leio todas as cartas e guardo numa caixa no armário, mas não respondo. Ainda não. Talvez nunca. O tempo dirá. Vanessa se casou de novo. 6 meses depois do divórcio, já estava com um empresário de 60 anos, dono de uma rede de concessionárias. Vi no jornal social. Ela está morando numa mansão em Alphaville agora. Cabelo sempre impecável, roupas caríssimas, vida de luxo. Mas será que ela é feliz? Não sei. E, sinceramente, não me importo. Ela fez as escolhas dela. Que viva com as consequências. Quanto a mim, minha vida mudou completamente. Primeiro, investi meu dinheiro melhor. Paulo me ajudou a diversificar. Comprei alguns imóveis pequenos para alugar. Investi em fundos. Meu dinheiro agora rende quase o dobro do que rendia antes. Segundo, viajei. Ah, como viajei! Fui para o Nordeste, conheci praias maravilhosas. Fui para o Sul, visitei as serras. Fui até para Buenos Aires, uma viagem que sempre sonhei fazer. E em todas essas viagens, descobri uma coisa. O mundo é grande demais para ficar presa em mágoas. Conheci pessoas incríveis. Fiz novas amizades. Entrei para um grupo de leitura. Comecei aulas de pintura em aquarela. Adotei uma gata, a Melissa, que é minha companheira silenciosa nas noites tranquilas. Minha casa agora é cheia de luz, de cores, de vida. Não parece mais aquele lugar pesado onde fui traída. Parece um refúgio. Um santuário. Algumas pessoas da família ainda me criticam. Ainda dizem que fui dura demais, que deveria perdoar, que família é sagrada. Minha resposta continua a mesma. Dignidade também é sagrada. E eu escolhi proteger a minha. Tem gente que entende, tem gente que não entende. E tudo bem, não preciso da aprovação de ninguém para viver minha vida. Paulo continua sendo meu melhor amigo. A gente almoça toda semana. Ele me conta das confusões no banco, dos clientes malucos, das tentativas de fraude que ele impede. E eu conto das minhas aventuras, das minhas viagens, dos meus planos futuros. Certo dia ele me disse: Val, você está radiante, parece 10 anos mais jovem. E era verdade. Olhei no espelho e me vi realmente feliz pela primeira vez em muito tempo. Minha rotina agora é simples, mas preenchida. Acordo cedo, faço caminhada, tomo um café da manhã caprichado, passo as manhãs lendo ou pintando. À tarde, saio com amigas ou visito museus. À noite, assisto minhas séries favoritas com a Melissa no colo. Fins de semana, viajo para o litoral ou para o interior. É uma vida tranquila, uma vida sem sobressaltos, uma vida sem traições. Meu dinheiro continua intocado, crescendo silenciosamente nas aplicações. 890 mil se transformaram em mais de 1.200.000 com os rendimentos desses 3 anos. Tenho segurança para o resto da vida. Posso pagar qualquer emergência médica. Posso ajudar quem eu escolher ajudar. Posso viver com dignidade até meu último dia. E isso não tem preço. Quanto ao Rodrigo, às vezes penso nele. Às vezes acordo no meio da noite e me pergunto se fiz a coisa certa, se fui dura demais, se deveria dar uma chance. Mas aí lembro daquela manhã de terça-feira. Lembro da minha bolsa aberta. Lembro do olhar dele quando foi pego no banco. Lembro das tentativas de acesso à minha conta ao longo de meses. E a resposta fica clara. Fiz o que precisava ser feito.
Ser mãe não significa aceitar tudo. Não significa se sacrificar até não sobrar nada. Não significa permitir que te destruam em nome do amor incondicional. Amor verdadeiro, amor saudável, tem limites, tem respeito, tem reciprocidade. E quando esses elementos desaparecem, o que resta não é amor. É dependência tóxica. É abuso disfarçado de afeto. Hoje, aos 74 anos, posso dizer com absoluta certeza: minha paz vale mais do que qualquer culpa que tentem me fazer sentir. Minha dignidade vale mais do que qualquer julgamento alheio. Minha segurança vale mais do que qualquer pressão familiar. Escolhi a mim mesma. E não me arrependo. Às vezes olho para aquela caixa de cartas no armário. 156 cartas do Rodrigo. Não abri nenhuma nas últimas semanas. Talvez um dia abra. Talvez um dia responda. Talvez um dia, se ele realmente mudou, se ele realmente entendeu o erro, possamos ter uma conversa. Mas será no meu tempo, nas minhas condições. E somente se eu sentir que é seguro. Porque aprendi uma lição que deveria ser ensinada para todas as mulheres, especialmente para as mães. Você não é obrigada a se colocar em risco para provar amor. Você não é obrigada a aceitar abuso para manter uma família unida. Você não é obrigada a perdoar quem te machucou profundamente só porque é a coisa certa a fazer. A coisa certa a fazer é se proteger, é valorizar sua própria vida, é escolher sua paz. Hoje, enquanto escrevo essas linhas finais, estou sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá de hortelã na mão, a Melissa ronronando ao meu lado e o sol da tarde iluminando meu rosto. Olho para a cidade lá embaixo, para as pessoas vivendo suas vidas e sinto gratidão. Gratidão por ter tido forças para fazer o que fiz. Gratidão por ter escolhido a mim mesma. Gratidão por estar viva, inteira e em paz. Se tem alguém ouvindo essa história que está passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo de se proteger. Não tenha medo de colocar limites, mesmo que seja com quem você ama. Não tenha medo de escolher sua dignidade acima de tudo. Porque no final, quando todos os julgamentos cessarem, quando todas as opiniões se calarem, você terá que olhar no espelho e conviver com suas escolhas. E é muito melhor viver em paz consigo mesma do que viver em guerra tentando agradar todo mundo. Minha história não termina com reconciliação familiar feliz. Não termina com abraços e perdão incondicional. Termina comigo, sozinha, mas completa. Sozinha, mas segura. Sozinha, mas em paz. E isso, meus queridos, isso é vitória. Vitória de quem entendeu que amar os outros nunca deve significar parar de amar a si mesma. Minha mensagem final para você: proteger seu futuro não é egoísmo. É o ato mais corajoso de amor próprio que você pode ter. Nunca permita que te façam sentir culpa por escolher sua própria dignidade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que você faria no meu lugar. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação e não perca a próxima história incrível que está começando agora na sua tela. Um abraço e até breve.